Olá, amigas e amigos do canal. Eu estou voltando depois de um período afastada. Eu tive alguns problemas de caráter pessoal e por isso eu fiquei sem fazer vídeos durante muito tempo, mais de um ano. Mas eu estou voltando e, se Deus quiser, tudo dará certo para eu continuar. Vamos torcer para que dê certo. E hoje nós vamos fazer esse vestido. É um vestido bem simples, porém é um vestido exclusivo que eu criei para o canal. Ninguém faz roupinhas como essa, só eu. Porque eu não gosto de costurar botões. Então eu tenho, a minha busca ultimamente é por roupas mais simples, mais fáceis de fazer, que ao terminar o crochê, sua roupa está pronta, não precise ter que costurar botões. Então você veste o vestido e ele já fica no ponto, ele fica ajustado no corpinho da boneca, sem precisar colocar botões, ele fica bem direitinho no corpo dela. E esse tem sido a minha busca ultimamente. Então é um vestido simples, é bonito, ficou muito elegante. E nós vamos começar a fazer agora. Antes de iniciar, eu peço sua atenção. Peço que tire aí 1 segundo, 2, para se inscrever no canal, marcar que gostou do vídeo. Não se esqueça de compartilhar e de comentar. Diga aí nos comentários qual é o tipo de linha que você gosta de usar. É a linha grossa ou é a linha fina? Diga aí, deixe nos comentários, porque esse vestido é um dos muitos vídeos que eu vou trazer com linha grossa. Eu não gosto de trabalhar com linha grossa, mas como vocês gostam, eu decidi fazer alguns vestidos com linha Anne. E você vai poder usar uma linha Anne ou uma linha semelhante, que tem aproximadamente a mesma espessura, e vai dar certo usando a mesma agulha que eu indicar. Qualquer coisa você faz os seus ajustes de acordo com a necessidade. Então, como eu disse, vou trazer vários modelos com linha Anne, que é uma linha grossa, mas para que a roupinha tenha um aspecto menos grosseiro, eu percebi que é necessário usar uma agulha fina. Não adianta usar a linha Anne com a agulha de 1,75 milímetros, porque a roupinha fica muito grosseira. Então é preciso usar uma agulha mais fina. Nós vamos usar a de 1,25 milímetros, agulha de 1,25 milímetros com a linha Anne. Se você tiver interesse em saber qual é essa cor, é a 2204 e o tex dela é 295. Esse número tex é uma referência ao peso da linha, não é a espessura. Então é possível que você encontre uma mesma linha, mais fina, com o mesmo peso, com o mesmo tex. Então tente observar a espessura e não necessariamente o tex da linha. O tex é uma referência, mas ele se refere ao peso, tá certo? Então é importante você observar a espessura da linha. É uma linha grossa que eu vou usar, não é fina.
Então, já agradecendo por você ter aguardado a minha volta, por ter compreendido a minha ausência, eu quero agradecer e vamos então iniciar o nosso vídeo. Vamos iniciar com 32 correntes e vamos fechar em círculo, fazendo aqui, então, formando um círculo com ponto baixíssimo, fechando nosso círculo. Com cuidado para que essa correntinha não fique enrolada, não fique. Quando você for fazer aqui, prender, você tenha cuidado para manter a correntinha sempre do mesmo lado. Então, vamos iniciar. O ponto que nós vamos usar é um ponto muito simples que vocês já conhecem, sabem usar com facilidade, que é esse ponto V, mas não é o ponto V simples, é o ponto V com 2 pontos altos. E a gente vai começar então com 3 correntes, que equivale ao primeiro ponto alto. Vamos voltar para o mesmo lugar onde nós fizemos. Nós prendemos a correntinha. E faço mais um ponto alto. Faço 1, 2 correntes. E no mesmo lugar faço mais 2 pontos altos. Aqui no mesmo ponto onde eu acabei de fazer um ponto alto. Faço mais 2. Vou pular 3 pontos, 3 correntinhas, 1, 2, 3, e na quarta eu faço mais um ponto V, que muita gente chama de leque, porque ele parece mesmo com um leque. 2 correntes e 2 pontos altos. Vamos fazer isso até o final da carreira. Sempre pulando 3 correntinhas. Então, pulo 1, 2, 3, na quarta, faço mais um ponto V. Dois pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos novamente. Vamos continuar até chegar aqui. Continuei então fazendo no meu círculo, fiz 2, 4, 6, 8 pontos, 8 pontos leques ou 8 pontos V's. E agora vou pular 3, como vinha fazendo, e vou prender com ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 correntes do início. É importante que você, ao fazer a sua peça, o seu vestidinho, não pule o vídeo. Não pule, porque se você pular, você vai perder partes importantes e o seu vestidinho pode não dar certo, pode ficar diferente do meu. Então, não pule o vídeo. Siga fazendo o vestido junto comigo.
Então, não pule o vídeo, siga fazendo o vestidinho junto comigo, porque se você pular, você pode perder partes importantes, pode perder partes muito importantes do vídeo, do vestido, e sua roupinha vai ficar diferente da minha. Então, aqui você deve ficar sempre com a sua bonequinha do seu lado, para você fazer ir fazendo as medidas. Tem que saber se realmente está de acordo com a medida da boneca. Então, nosso vestidinho, ele vai precisar iniciar aqui. Então, a sua roupinha, quando você começar, pode ser que você precise de mais ou de menos. Então, você vai medir, a medida é essa aqui, na perninha dela, aqui nessa parte da perna. Então, não precisa ir lá em cima, não. É aqui. A segunda carreira é muito simples. Nós vamos fazer sobre cada ponto desses, nós vamos fazer outro igual. Então, vou alongar a minha laçada, entrar aqui no arco, fica no centro do meu ponto, e fazer um ponto baixíssimo. Faço 3 correntinhas, um ponto alto, 2 correntes e 2 pontos altos. Passo para o próximo e faço a mesma coisa. Vou fazer isso em toda a carreira. E vou fazer mais 2 iguais a essa. São 3 carreiras iguais. Então, já tô na segunda. Aliás, são 3 carreiras iguais à segunda. Então, já tem uma. Essa primeira, ela é diferente porque nós fizemos nas correntinhas. E essa segunda carreira, nós estamos trabalhando sobre cada ponto e não mais em correntinhas. Então, ela é diferente. Aí, vamos fazer a terceira e a quarta carreiras iguais a essa segunda. Bem simples, não tem o que mostrar. Quando terminar, eu volto. Então, terminadas as 4 carreiras iniciais, nossa roupinha deve estar assim. Eu estou usando essa boneca, mas você pode usar qualquer outra boneca de modelo básico. Pode ser essa aqui, é a feita para mexer, made to move, mas também pode ser a fashionista ou aquela de modelo básico. Aqui na quinta carreira, nós vamos fazer uma alteração. Vamos iniciar alongando a nossa laçada, faço um ponto baixíssimo, faço 3 correntes, um ponto alto, 2 correntes, 2 pontos altos no mesmo lugar, duas correntes novamente e mais 2 pontos altos no mesmo lugar. É como se fosse aqui 2 pontos siameses, eles estão unidos. Aqui eu tenho um, aqui eu tenho outro. Na próxima carreira, eles vão ficar separados. Aqui nós estamos fazendo um aumento. Vou seguir aqui fazendo 3 pontos normalmente.
Vamos continuar fazendo, então, vamos fazer 3. Três pontos V's aqui, ou 3 leques, como vocês gostam de dizer. Com 2 correntes no centro, são 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. E no próximo, veja, aqui é o nossa roupinha. Então, essa aqui é o centro da parte de trás. E esse ponto é o centro na parte da frente. Nós vamos fazer nesse ponto central da frente a mesma coisa que fizemos aqui no ponto central atrás. Então, vamos fazer 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. E para terminar, vamos fazer pontos V's sobre cada um desses pontos aqui, até chegar ao final. Nesse ponto da roupinha, você percebe que o quadril dela já está aumentando de tamanho. Aqui ele já começa a aumentar. Por isso a gente fez esse pequeno aumento aqui na parte central de trás do vestido e na parte central da frente. Agora nós vamos individualizar cada um desses pontos aqui, tanto esses quanto esses, nessa carreira seguinte. Para a 6ª carreira, vamos alongar o ponto, aqui a nossa laçada, fazer um ponto baixíssimo dentro do arco desse primeiro ponto V e vamos fazer um leque com 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos no mesmo lugar. Aqui nós vamos individualizar esses 2 pontos que nós tínhamos feito aqui unidos, como se fossem gêmeos siameses. Então, aqui mais um ponto alto, 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos no mesmo lugar. Agora temos 2 pontos individualizados aqui. E aqui vamos seguir fazendo um ponto V em cada ponto V. Sobre cada ponto V, nós vamos fazer outro até chegar ao centro na frente, até chegar aqui. Cheguei ao centro, onde temos aqueles 2 pontos geminados, vamos individualizar, fazendo um ponto V aqui nesse ponto, no primeiro, e outro aqui no segundo ponto.
Depois de pronto esses 2 pontos no centro, nós vamos continuar com o ponto V até o final da carreira. Vamos continuar um ponto sobre cada ponto e juntar aqui no final. A 7ª carreira é simples, em cada ponto V nós vamos fazer outro. Sobre cada ponto, outro ponto igual, motivo do ponto V. Até o final, do início ao fim, sempre igual. 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos em cada ponto, sem alterar nada. Só repetir isso até o final da carreira. E já eu volto pra gente fazer juntas a 8ª carreira. Então, vamos continuar até chegar aqui. Na 8ª carreira, nós vamos fazer redução. Vamos iniciar normalmente aqui, fazendo 3 correntes, que já vai ser o meu primeiro ponto alto, outro ponto alto, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Vou fazer a mesma coisa nesses próximos 2 pontos e volto já. Então, já fiz aqui 3 motivos do meu ponto. No próximo, eu vou fazer uma redução. Esses 2 pontos seguintes, eu vou reduzir a um só. Então, eu faço um ponto alto, 2 pontos altos. E passo para o próximo, sem completar o meu V. Eu não vou completar o V nesses 2 pontos aqui. Eu faço apenas 2 pontos altos no primeiro, passo para o próximo e faço 2 pontos altos. Isso aqui na próxima carreira será o meu próximo V. Aqui eu continuo, faço um V normalmente, 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. No próximo, a mesma coisa. Olha, eu já falei para você, não pule o vídeo, faça o vídeo, faça sua roupinha seguindo o vídeo sem pular, porque eu faço muitas alterações ao longo do vestido. Então, você pode pensar que é só continuar seguindo como na carreira anterior, mas não é. Então, não pule o vídeo, faça comigo. Fiz esses 2, agora vamos reduzir novamente. Então, aqui eu faço 2 pontos altos, passo para o próximo e faço 2 pontos altos, reduzindo esses 2 pontos a um só. Eram 2, na próxima carreira será um só. E termino com o ponto V, ou leque. Só terminar. Quando fizemos essas reduções, o nosso vestido se ajustou ao quadril dela, que agora vai começar a diminuir. A gente fez aqui bem estreito, foi aumentando, aumentou aqui
E agora a gente reduziu, ou seja, a gente diminuiu aqui o tamanho dele para se ajustar aqui a essa cintura dela. Então essa redução foi para isso. Nessa nona carreira também vamos fazer redução. Aqui os 2 primeiros pontos são normais, 2 motivos simples de V, que é o ponto em V ou leque. 2 leques feitos com o ponto V. É o ponto V que forma o ponto fica em forma de leque e muitas vezes a gente chama de leque, mas esse é o ponto V. Fiz esses 2 pontos, que são os pontos no centro das costas, são esses pontos aqui, são esses 2. E agora vamos fazer no próximo, vamos reduzir novamente. Então aqui vamos fazer apenas 2 pontos altos. Não vamos fazer o ponto V, vamos apenas fazer um grupo com 2 pontos altos. Aqui a gente fez aquela redução. Então, vamos trabalhar aqui entre esses 2 pontos de redução, vamos fazer 2 pontos altos também. Na frente, vamos fazer esses 2, normalmente, sem reduzir. Tô fazendo devagar com você, para você ir me acompanhando, para não haver erro. Eu quero que o seu trabalho fique perfeito, exatamente igual ao meu. Então, vá me seguindo, não pule o vídeo achando que já sabe qual é a sequência, porque eu faço muitas alterações. Os meus modelos não são planos, meus modelos são modelados. Eu faço uma modelagem no corpo da boneca, tanto que você observa aqui que eu tenho o quadril do vestido. O vestido tem o quadril já no formato do quadril. Não é aquela coisa plana que você puxa para ele se ajustar no corpo da boneca. Não, eu já faço a roupinha ajustada ao corpo da boneca, mesmo formato. Então aqui eu fiz 1, 2. Aqui são aqueles 2 pontos que a gente reduziu. Então aqui eu faço de novo 2 pontos altos. O próximo ponto eu vou reduzir também. Então aqui são 2 pontos altos. E fecho com ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 correntes do início. E o nosso vestido já está assim, já ajustado na cintura dela. Nós fizemos essa primeira parte. Agora vamos subir com o corpo do vestido. Agora nós vamos trabalhar apenas na frente. Nossa saia está assim. Então aqui na parte de trás a gente já cobriu o bumbum dela. A partir daqui a gente não vai mais trabalhar na parte de trás. Ela vai ficar com as costas totalmente nuas. Vai ficar com esse decote aqui. Vamos trabalhar apenas aqui na frente. Agora vamos trabalhar apenas na frente do nosso vestido. Aqui mesmo onde eu parei, eu vou voltar.
eu não vou mais trabalhar na parte das costas. Então, eu não vou mais seguir nesse sentido. Eu vou voltar. E vou voltar até aqui. Vou fazer pontos baixíssimos aqui nesses pontos até chegar aqui entre esses dois pontos aqui, entre esses dois grupos. Então, aqui eu vou fazer ponto baixíssimo, é simples aqui, outro no próximo e um aqui entre esses dois grupos aqui. Aqui faço 3 correntes, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto V, ou um leque. Com 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos. No próximo, 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Aqui eu já tenho os 2 grupos logo em seguida, que está aqui. E assim como eu fiz aqui, eu vou fazer também nesse espaço 2 pontos altos. Assim, terminando aqui essa primeira carreira da parte de cima do vestido. É só isso. Vamos fazer algumas carreiras iguais a essa. São 3 carreiras, então eu já fiz uma, vou fazer mais 2. Vou virar. E aqui você já sabe como eu gosto de fazer, eu gosto de alongar aqui a laçada e fazer o ponto baixíssimo dentro do espaço. Não é sobre os pontos, é dentro deste espaço. Aqui dentro, nós vamos trabalhar aqui dentro. Então, faço 3 correntes e um ponto alto. Passo para o próximo ponto e faço outro leque ou outro ponto V com 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. No próximo é a mesma coisa, 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. E aqui no meio faço 2 pontos altos. É isso. Vou virar. Vou passar para cá, para esse espaço e fazer um ponto baixíssimo. 1, 2, 3 correntes e repito a segunda carreira. Vou fazer a mesma coisa aqui, até chegar aqui. Terminei, então, aqui a terceira carreira. Foram 3 carreiras iguais, com 2 pontos em V e 2 pontos altos aqui em cada lateral. Essa é a parte da frente do vestido. O nosso vestidinho já está assim. Estamos nos aproximando aqui
dos seios da boneca. Atrás está ficando aberto. E na frente nós estamos fazendo a parte da barriga. Agora vamos preparar aqui novos aumentos para poder abrir para cada lado, para cada seio aqui, a gente abrir as alças. Aqui vamos virar, vamos para cá, vamos passar para cá com um ponto baixíssimo, fazer 3 correntes e no mesmo lugar um ponto alto. Aqui vamos fazer aquele aumento que eu chamei de gêmeos siameses, 2 correntes, 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos aqui no mesmo lugar. Ficando assim. Aqui no centro, nós vamos fazer 2 pontos altos, bem no centro, mas é no espaço, não é sobre os pontos. Não vamos trabalhar sobre os pontos, não. É aqui dentro do espaço. E vamos repetir aqui o aumento. Então, são 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos no mesmo lugar, 2 correntes e 2 pontos altos no mesmo lugar. Ficando assim. E para encerrar, vamos fazer os 2 pontos altos aqui nesse espaço. 2 pontos altos. Como fizemos desde o início. Agora, nosso vestido está ficando assim. Aqui está se abrindo para a formação do bojo do vestido. Vamos voltar. Aqui, vamos fazer a mesma coisa. Vamos entrar aqui nesse espaço e fazer ponto baixíssimo. 3 correntes e um ponto alto. Aqui agora vamos individualizar esses pontos, fazendo ponto V em cada um. Aqui nós aumentamos, nós só tínhamos um motivo do ponto V e agora nós temos 2. Isso aqui, essa parte é a parte do busto. 2 correntes, volto e faço mais 2 pontos altos. E aqui você vê que ele aumenta bastante para cobrir o seio dela. Aqui no centro a gente tem esses 2 pontos, vamos trabalhar sobre eles. Não é mais aqui no meio, não. É bem no topo de cada ponto. Vamos fazer um ponto alto em cada ponto desses pontos que estão no centro. Assim. Um sobre cada ponto. E aqui vamos repetir o que fizemos desse lado. Só isso. Até o final. Em cada V, a gente faz outro. E
termina com os 2 pontos aqui. Terminando então, do mesmo modo que eu fiz desse lado, eu fiz desse. A partir daqui, nós vamos trabalhar separadamente cada busto. Vou trabalhar esse, depois vou cortar o fio e trabalhar desse outro lado. Então, aqui vamos virar, alongar. Aqui dentro, como viemos fazendo 2 pontos altos o tempo todo, vamos fazer 3 correntes, 2 mais um ponto alto, são 2 pontos altos. Mas dessa vez, eu vou fazer aqui um ponto V. Vou colocar 3 correntinhas, voltar para o mesmo lugar e fazer mais 2 pontos altos. Ficando assim. Como eu disse, eu quero aumentar essa parte aqui para eu prender a alça. Quando eu fizer a alça aqui, eu vou prender aqui. Nesse próximo V, eu faço um ponto baixo. Passo para o próximo e faço um ponto em V novamente. Com 2 pontos altos, 3 correntes e 2 pontos altos. A única diferença aqui é que nós vamos fazer 3 correntes nos nossos pontos V. Nós trabalhamos sempre com 2 correntes entre os pontos altos, e agora nós fizemos 3. Vou virar, faço um ponto baixíssimo aqui dentro, 1, 2, 3 correntes, um ponto alto, 1, 2, 3 correntes e mais 2 pontos altos no mesmo lugar. E agora eu não continuo, eu volto. Vou voltar e vou trabalhar aqui a alça. Vou fazer essa alça com esse ponto em V, com 3 correntinhas no meio, entre os 2 pontos altos. Eu precisei de 4 motivos de ponto V para juntar aqui e ficar bom no bracinho dela. Você vai fazer tantos quantos você precisar. Se você precisar de apenas 3, você faz apenas 3. Se seu ponto é muito pequeno, precisar de 5, você faz 5. Eu vou precisar de 4, então já fiz 1, 2, 3. Agora vou para o quarto. Faço 1, 2, 3 correntes e um ponto alto. Faço uma correntinha. Agora eu vou prender aqui, que é a parte de trás da minha alça. Vou prender com um ponto baixíssimo. Faço uma corrente e volto a trabalhar no ponto que eu estava trabalhando antes, que é esse aqui. E volto para terminar o meu ponto em V, ou o meu leque, com 2 pontos altos aqui. E aqui eu fiz a alça do meu vestido. Aqui eu já posso encerrar. Aqui eu vou encerrar e cortar.
Depois vou esconder essa ponta. Então, aqui o meu vestidinho, já fiz a alça. Como você vê, para mim, os quatro pontos em V foram suficientes para formar a alça do meu vestido. Agora, vamos fazer o outro lado. Agora, vamos pegar nosso vestidinho aqui, com as costas viradas para nós, as costas do vestido para nós, virada para o nosso rosto. E vamos trabalhar essa carreira aqui pelo avesso. Por quê? Porque eu vou fazer primeiro esse ponto aqui, que vai ficar esperando, e vou até aqui onde eu vou fazer aqueles 4 vezes para poder prender aqui. Então, eu tenho que começar daqui para cá. Se eu começar daqui, não vai dar certo. Eu vou para cá e quando chegar aqui, eu teria que voltar, então não dá certo. É melhor fazer assim, porque a gente já vai deixar o nosso crochê no ponto. Então, aqui eu prendo o fio, faço 3 correntes, 3 correntinhas. Então, prendo o fio aqui, faço 3 correntes. E aqui no mesmo lugar, vou fazer um V. Com 1, 2, 3 correntes no centro e mais 2 pontos altos no mesmo lugar. No próximo, eu faço um ponto baixo. Aqui ficou feio, ficou solto, então vou desmanchar. Não tenha receio de desmanchar, não deixe seu trabalho feio. Se não ficar legal, refaça. É melhor do que você deixar o seu trabalho feio. Eu desmancho sem problema, prefiro desmanchar a deixar meu trabalho feio. Faço 1, 2, 3 correntes e aqui faço mais 2 pontos altos. Passo para o próximo e faço um ponto baixo, eliminando esse ponto em V. E agora passo para o próximo V e faço outro, com 2 pontos altos, 3 correntes e 2 pontos altos. Se você gosta do meu canal, gosta do meu trabalho, inscreva-se. Inscreva-se e acione o sininho para receber todas as notificações. Quando eu fizer novos vídeos, você saber que coisas novas estão no canal. Aqui eu volto, faço 3 correntes, mais um V aqui, com 3 correntinhas, e aqui são aqueles 4 pontos que vai formar a alça. Então, já fiz 2, vou virar, ponto baixíssimo, 3 correntes, um ponto alto, 3 correntes e mais 2 pontos altos.
viro, faço ponto baixíssimo, 3 correntes, esse é o último, 1, 2, 3 é o quarto. Nesse quarto eu já vou juntar com a parte de trás, então faço uma corrente, venho pra cá e faço aqui pegando pelo avesso, faço um ponto baixíssimo, uma corrente e termino aqui o meu V fazendo mais 2 pontos altos. Terminando aqui, então, o nosso vestido. Agora só falta o acabamento aqui e o babadinho. Babadinho aqui embaixo. Agora é só encerrar aqui, cortar. Agora vamos fazer o acabamento aqui nas costas e na lateral. Agora vamos fazer esse acabamento, deixando o vestidinho com um aspecto mais bonito, com um acabamento como se fosse uma rendinha ou um bico. Vou prender aqui o meu fio com um ponto baixíssimo na parte de trás, no primeiro desses 2 pontos aqui. Faço uma corrente, no mesmo lugar faço um ponto baixo. Faço 1, 2, 3 correntes. E no mesmo espaço, no mesmo lugar, eu vou fazer 2 pontos altos. Passo para o próximo e faço um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes. Volto para o mesmo lugar e faço 2 pontos altos. O meu, eu fiz aqui esse ponto com 3 correntes e 2 pontos altos, porque o meu ponto é muito apertado, então precisei aumentar aqui. Mas se o seu ponto for folgado, não há necessidade de você fazer com 3 correntes e 2 pontos altos. Você pode fazer com 2 correntes e um ponto alto, como eu vou fazer aqui na lateral. Você vai ajustar. Isso aqui é o corpo da boneca, você não vai deixar ele sobrando, não. Então, ajuste, faça o ajuste necessário. Daqui, eu vou passar para cá, para a lateral. Então, aqui, eu vou pegar, aqui eu tenho 2 pontos nessa lateral. São 2 pontos altos. Então, vou pegar apenas um e fazer um ponto baixo. Faço 1, 2, 3 correntes e aqui dentro faço 2 pontos altos. O meu eu precisei fazer esses 4 aqui com mais pontos, mas se não for necessário para você, faça com 2. Faça com apenas um ponto baixo e um ponto alto. Passo para o próximo, faço um ponto baixo, 1, 2 correntes e um ponto alto. Passo para o próximo, ponto baixo, 1, 2 correntes
e um ponto alto. Próximo, ponto baixo, 2 correntes e um ponto alto. Então, você vai continuar fazendo, pegando sempre nesses pontos das laterais, sempre num desses pontos aqui, até chegar aqui. Faça até chegar esse ponto, eu vou fazer o meu e volto já. Resolvi voltar para mostrar para você como você vai fazer quando chegar aqui. Então, nós não vamos trabalhar aqui nessa parte central do ponto, não. É sempre no ponto, num dos pontos aqui da lateral. Faz então ponto baixo, aqui nesse ponto, 2 correntes e um ponto alto. Sempre pegando no ponto da lateral. Não é para pegar aqui no centro, não. É só nesse ponto. Só no primeiro ponto externo. 2 correntes, um ponto alto. No próximo, ponto baixo, 2 correntes e um ponto alto. No próximo, um ponto baixo, 2 correntes e um ponto alto. Agora nós chegamos no decote aqui na frente. Então, vou fazer assim. Aqui eu vou entrar nesse centro. Eu vou entrar aqui e vou fazer um ponto baixo. 2 correntes e um ponto alto. Vou entrar aqui no meio. Tem esses 2 pontos aqui, eu vou entrar aqui no centro e vou fazer um ponto baixo. 2 correntes e um ponto alto no mesmo lugar. Aqui vou entrar aqui também, como eu fiz nesse, vou fazer nesse também. Vou entrar aqui e vou fazer um ponto baixo. 2 correntes. Aqui eu volto, faço um ponto alto. E agora continuo trabalhando apenas nos pontos que ficam aqui na lateral. Sempre com 2 pontos baixos, um ponto baixo, 2 correntes e um ponto alto. Então, continue fazendo isso até chegar aqui. Então, fiz toda a lateral, cheguei aqui no último, lembrando que o último são 3 correntes e 2 pontos altos aqui dentro. Se o seu ponto for como o meu, muito apertado, provavelmente você vai ter que fazer assim também. E aqui, para encerrar, vamos fazer um ponto baixíssimo aqui no ponto baixo, onde iniciei. E vamos cortar a linha. Pronto, aqui o vestido, a parte da frente, a parte de trás, ele vai ficar bem justinho aqui. Não deixe isso aqui folgado não, porque fica muito feio se isso aqui ficar se abrindo.
Então, ajuste, faça o ponto mais apertado possível para ele ficar bem ajustadinho aqui no corpinho dela. Assim, ajustado mesmo, sem sobrar tecido, nada de sobra. Agora, vamos fazer o babado aqui embaixo. Para fazer o babado, nós vamos trocar a agulha. Vamos usar uma agulha de 1,75 milímetros, é a número 0 da tulipe. Aqui, vamos trabalhar nessa carreira que foi a corrente inicial. Então, vamos aqui no primeiro ponto, onde nós iniciamos, foi onde a gente fechou o círculo. Vamos prender o fio com ponto baixíssimo. E aqui mesmo, vamos fazer 3 correntes. No mesmo lugar, vamos fazer um ponto alto. Vamos trabalhar com o mesmo ponto em V, com 2 ou 3 correntes aqui, tanto faz. Se você quiser fazer com 3 correntes, ele vai ficar maior. Se fizer com 2 correntes, ele ficará menor. Eu vou fazer com 3 correntes, porque eu quero que ele fique maior. Então, é isso aqui. Um ponto em V no primeiro ponto, onde a gente iniciou. Entre um V e o outro, eu vou fazer mais um. 2 pontos altos, 3 correntes e 2 pontos altos. Passo para esse ponto aqui, bem no pontinho onde eu fiz os outros, o outro V, eu faço o V do babado, com 2 pontos altos, dois pontos, 3 correntes e 2 pontos altos no mesmo lugar. Entre um ponto e outro, eu faço mais um. E vou fazer isso até o final. É só isso, essa carreira é só isso. É só ir repetindo, fazendo um V ou um leque em cada espaço desse aqui. Tanto na base do V da parte de cima do vestido, em cada pontinho desses, quanto no espaço entre eles. É só continuar fazendo isso até chegar aqui. Terminei a primeira carreira do babado, fechei com ponto baixíssimo aqui nas 3 correntinhas iniciais, vou alongar e vou entrar aqui no centro ou no arco do meu primeiro V. E vou fazer uma carreira igual à anterior, sendo agora em cada V eu faço outro. Sobre cada ponto V, faço outro ponto V. Exatamente igual. Com 2 pontos altos, 3 correntes e 2 pontos altos. Só isso até chegar ao final. Só repetindo isso aqui.
cada ponto desses, eu vou fazer outro V. Um em cada V, até chegar ao final. Cheguei ao final da segunda carreira do babado. Agora, para encerrar, vamos fazer uma última carreira, apenas para dar um acabamento no babado. Então, vou alongar a laçada, entrar nesse arco, no próximo arco, fazer um ponto baixíssimo, uma corrente e um ponto baixo. Agora, vamos fazer 4 correntinhas, 2, 3, 4. Vamos passar para este espaço entre os 2 V's e vamos fazer um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntes, passo para o centro do meu V e faço um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntes, passo para o espaço entre os 2 V's e faço um ponto baixo. E vamos fazer isso em toda a carreira. 4 correntes e um ponto baixo em cada espaço. Fazendo um biquinho bem simples, mas que vai dar o acabamento para nosso vestido. Chegando ao final, vamos fazer 4 correntes e fazer um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que fizemos no início da carreira. Encerrando assim a nossa carreira e também o nosso vestido. Vamos cortar a linha e arrematar. Agora aqui vamos passar o fio para frente, vamos virar para o avesso e passar o fio para o direito, para o avesso. Agora nós passamos para o direito primeiro, agora vamos passar para o avesso. E aqui vamos escondendo, vou usar a agulha mais fina, que é melhor. Vamos escondendo o fio aqui no meio dos pontos, a ponta do nosso fio, até que você tenha segurança de que ele não vai se soltar. Acho que eu tirei. Aqui eu vou pegar pra cá. E você faz do jeito que você sabe e gosta de fazer os seus arremates. Eu gosto de esconder bem, principalmente se for uma peça que eu vou vender. Deixar bem seguro. Agora é só cortar. E o nosso vestido já está pronto. Com babadinho, todos os fios escondidos,
Já escondi os fios, as pontas todas. Para enfeitar, eu usei flores. Uma rosa que a Dona Boneca no canal Dona Boneca Crochê, a Soraya, ensinou a fazer essa rosinha. Eu faço de modo diferente do dela, mas fica praticamente igual. Não fica igual, mas fica parecida. E eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, o link para o canal dela. E lá você procura o vídeo onde ela ensina a fazer essa rosa, essa rosinha. É uma flor bem simples essa aqui. Eu vou mostrar a você como fazer. Vamos fazer um círculo mágico. É bem simples o círculo mágico. Eu tenho um vídeo no canal ensinando a fazer. E aqui você faz uma corrente ou um ponto baixíssimo, prendendo o fio no círculo. Vamos fazer 1, 2, 3 correntes, volto para o círculo, para o centro do círculo e faço mais um ponto baixíssimo. Aqui eu vou apertar porque fica melhor de trabalhar com o círculo menor, porque é muito pequena. Faço 1, 2, 3 correntes, volto para o círculo, faço um ponto baixíssimo. 1, 2, 3 correntes, volto para o círculo, um ponto baixíssimo. E aqui eu estou formando as pétalas da minha flor. Já fiz 3 pétalas, vou fazer mais 2. 3 correntes, um ponto baixíssimo. Um ponto baixíssimo dentro do círculo. Apertei mais para ficar melhor. 1, 2, 3 correntes e aqui um ponto baixíssimo para encerrar. Vamos apertar totalmente o círculo e vou fazer uma correntinha. Vou cortar. Pronto. Está feita a minha florzinha. Se você quiser, você pode fazer com 4 correntes, ela vai ficar maior. Quanto mais correntes, maior vai ficar a pétala. Agora, você vai enfeitar. Eu gosto de fazer assim. Depois que eu termino, eu gosto de passar eu vou passar aqui por dentro e aqui, dependendo de onde eu queira colocar a flor, eu vou prender, vou colocar aqui. Então, vou escolher esse espaço aqui e vou puxar uma das pernas, um dos fios para o avesso.
outro ponto, aqui nesse outro ponto, eu vou puxar o outro fio. Agora é só dar um nó nas duas pontas, prendendo aqui a nossa florzinha. Depois é só esconder as pontas e cortar. Pronto, aqui eu fiz bem simples, só para você ter uma ideia. Agora você pode enfeitar, colocar uma continha ou uma pedrinha, uma pérola, qualquer coisa aqui para enfeitar. Nesse vestido eu usei outra cor, achei que ficou bonito. Usei outra cor, até porque eu quis fazer o chapéu também de outra cor. Essa linha acabou, eu tinha só um restinho dela, só deu para fazer o vestido. Então, não dava para fazer o conjunto de uma cor só. Por isso eu usei duas cores. Agora você escolhe como quer enfeitar o seu vestido. Quando você for fazer o seu vestidinho, você deve observar o tamanho da mão da sua boneca, para que a cava do vestido passe aqui. Então, se ela tiver uma mão maior do que essa minha, você vai ter que fazer a abertura da cava maior. Pronto, aqui. Esse é um sapatinho que eu fiz, sapatinho de crochê. O salto é de papel. Acho que vocês já sabem que eu não gosto muito daqueles sapatinhos de plástico, por isso eu faço meus próprios sapatos. E assim ficou o nosso vestido. Espero que vocês tenham gostado. Inscreva-se no canal. Não esqueça, inscreva-se, compartilhe o vídeo para que outras pessoas também possam usufruir desse aprendizado. Obrigada e até o próximo vídeo, onde eu vou ensinar a fazer o chapeuzinho. É um chapeuzinho bem simples, mas eu acredito que algumas pessoas não saibam fazer. Então, vou ensinar o chapéu no próximo vídeo.